Graça e paz, meus irmãos. Amém? A graça e a paz do Senhor. Graça bendita do Senhor Jesus e a paz com Deus que excede todo o entendimento. A bênção podermos repetir essas palavras, estando vivos em Cristo, regenerados, restaurados, através do seu sangue. Hoje nós vamos, irmãos, continuar a nossa caminhada no livro de Neemias, que já está quase chegando ao final, mas não vamos perder o fôlego. E hoje nós vamos chegar até o capítulo número 11. Abra sua Bíblia comigo, por favor, onde nós vamos continuar explorando o livro de Neemias no tema que nos acompanhou durante todo ele, desde o capítulo 1. A restauração do povo como resposta necessária à soberana aliança eterna de Deus. A restauração do povo como resposta necessária à soberana aliança eterna de Deus. No capítulo 11, onde nós estamos hoje, irmãos, nós vamos chegar a narrativa posterior ao pacto, ao acordo que foi firmado pelo povo com Deus, na liderança de Neemias, de que eles andariam no caminho do Senhor. E agora, Neemias está dando os toques finais na organização do povo de Judá, na organização em especial de Jerusalém. E nós vamos topar hoje, irmãos, com mais um daqueles textos repletos de nomes. Eu quero afirmar pela enésima vez que absolutamente nenhuma palavra das Escrituras estão aqui por acaso. Todas foram calculadas, planejadas, para transmitir algo do que Deus estava fazendo. E hoje nós vamos ver, meus irmãos, como que a repopulação de Jerusalém é um fato importante, fundamental, não apenas pela importância histórica de Jerusalém já até esse tempo, mas porque Deus estava restaurando o seu povo e o trouxe da Babilônia de volta para Jerusalém e Judá, as terras ao redor, porque Ele estava preparando o caminho, preparando o cenário para a vinda do Messias. Então a Páscoa que vamos celebrar em uma semana acontece ligado ao fato histórico que nós temos acompanhado nos últimos meses. Neemias, tanto quanto Esdras antes dele, trata da restauração de Israel, preparando o terreno. O templo, por exemplo, cuja glória seria maior do que da casa anterior, do templo anterior, porque neste templo, construído nos dias deles, o Messias um dia entraria, como de fato o Senhor Jesus um dia entrou, há cerca de 2000 anos atrás. Vamos então, irmãos, ler o texto que temos à nossa frente e ver o que acontece agora na continuação da história que temos acompanhado em Neemias. Como sempre, peço que você leia comigo e me ajude aí no capítulo 11, versículo 1 até o versículo 35. Ok? Estamos juntos? Vamos lá. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Zefatias e neto de Maalalel, descendente de Pérez. Maacéias, filho de Baruque, neto de Col-Ozé, bisneto de Asaías. Asaías era filho de Adaías, neto de Joiaribe e bisneto de Zacarias, descendente de Selá.
Os descendentes de Pérez, que viviam em Jerusalém, totalizavam 468 homens de destaque. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, neto de Joed, bisneto de Pedaías. Pedaías era filho de Colaías, neto de Maacéias, bisneto de Etiel, tetraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicri, era oficial superior entre eles. E Judá, filho de Arsenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok. Zadok era filho de Meraiote, neto de Aitube, supervisor da casa de Deus. E seus colegas, que faziam trabalho do templo, totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pelaías, bisneto de Anzi. Anzi era filho de Zacarias, neto de Pazur, bisneto de Malquias. E seus colegas, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azareel, neto de Azai, bisneto de Misilemote, tetraneto de Imer, e os seus colegas, que eram homens de destaque, totalizavam 128. O oficial superior deles era Zabdiel, filho de Gedolim. Dentre os levitas, Semaías, filho de Azube, neto de Azricão, bisneto de Asabias, tetraneto de Buni. Sabetai e Josabade, dois dos líderes dos levitas, encarregados do trabalho externo do templo de Deus. Matanias, filho de Mica, neto de Zabdi, bisneto de Asaf, o dirigente que conduzia as ações de graças e as orações. Baquebuquias, o segundo entre os seus colegas, e Abda, filho de Samua, neto de Galal, bisneto de Geduzum. Hoje está difícil, né? Versículo 18. Os levitas totalizavam 284 na cidade santa. Os porteiros, Acube, Talmon e os homens dos seus clãs que guardavam as portas eram 172. Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes, os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na sua propriedade de sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel. Izia e Gispa estavam encarregados deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Asabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram responsáveis pela música do templo de Deus. Eles estavam sujeitos às prescrições do rei, que regulamentavam suas atividades diárias. Petaías, filho de Mesesabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil. Alguns do povo de Judá foram morar em Kiriate Arba e seus povoados, em Dibon e seus povoados, em Jacabe-Zeel e seus povoados, em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelet, em Azar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag, em Meconá e seus povoados, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Janoá, em Adulão e seus povoados, em Laquis e seus arredores, e em Azeca e seus povoados. Eles se estabeleceram desde Berseba até o vale de Inom. Os descendentes dos benjamitas foram viver em Gebá, Micmas, Aia, Betel e seus povoados, em Aitote, Nobe e Ananias, Azur, Ramá e Gitaim, Adide, Zeboim, Nebalate, Lode e Ono, e no vale dos artesãos. Alguns grupos de levitas se estabeleceram em Benjamim. De novo, eu quero elogiar esta igreja pela paciência de lermos textos que, com certeza, a gente, na nossa leitura normal, passaríamos por cima. Será que Deus, mais uma vez, irmãos, como já fez 3 ou 4 vezes nas demais listas enormes que nós vimos, nos provará essa noite, mais uma vez, que esta lista, que esta narrativa não está aqui por acaso? Eu acredito que sim. E a razão disso, irmãos, é porque a palavra de Deus foi inspirada aos cerca de 40 homens que a escreveram para transmitir uma história. Como a gente bem sabe,
se Neemias quisesse escrever um livro sobre os seus feitos, ele escolheria outros fatos, ele escolheria outros detalhes de tudo aquilo que ele fez quando trabalhou à frente do povo de Deus em Jerusalém. Mas este não era o foco. O foco é deixar registrado para as próximas gerações o que Deus estava fazendo no meio deles e como Deus fez. Para quê? Para que a restauração do povo fosse a resposta necessária à soberana aliança eterna de Deus. Porque esta aliança não havia sido feita apenas com o povo dos dias de Neemias. Ela era anterior e ela continuaria posteriormente. Os que viriam depois, as próximas gerações, precisavam estar atentos e compreender: a mesma coisa vale para vocês. Vocês já entenderam onde eu quero chegar? Não muda, meus irmãos, se é o povo de Neemias ou se somos nós hoje o povo de Deus. O que Deus estabeleceu conosco como povo de Deus em Cristo Jesus valia para os nossos pais e avós, vale para nós e valerá para os nossos filhos, netos e bisnetos, não voltando Cristo antes disso. É claro que eu opto pela segunda opção, que não vejo meus netos, não tenha nem netos e Cristo volte antes. Amém? Tem uma meia dúzia que queria da mesma maneira. Eu gostaria que Jesus voltasse nesse instante, amém? Melhorou bastante. Isso dito, irmãos, caso ele não volte, nós precisamos, como Neemias, compreender que as gerações que vão à frente precisam que nós pavimentemos um caminho de fidelidade, de submissão, de obediência ao Senhor. E eles registram isso para que fique depois. Isso era comum. Lembra quando eles erguiam por alguma questão que Deus respondia, memoriais feitos de pedras? E eles diziam, levantavam aquele memorial, às vezes derramavam azeite sobre o memorial ou outra coisa parecida, e aí eles diziam: quando os seus filhos lhe perguntarem por que esse monte de pedras, por que esse memorial, aí vocês vão dizer: porque o Senhor fez isso, isso e isso. Quando eles atravessaram o Jordão, por exemplo, na liderança de Josué, eles pegaram 12 pedras de dentro do rio Jordão, do outro lado levantaram o memorial, e aí lá está dito: quando seus filhos perguntarem que pedras são essas, que uma coisa é um monte de pedra jogada, outra é 12 pedras escolhidas e amontoadas de forma ordeira, eles deveriam dizer: porque o Senhor fez passar Israel pelo Jordão como em terra seca. Isso era tão importante, irmãos. Vai aqui um fato que não é bíblico, mas aconteceu. Salomão voltou ao lugar aonde o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, certo? E ergueu um pilar que está lá até hoje, para marcar o lugar onde o povo atravessou o Mar Vermelho. O memorial era muito importante. Por quê? Porque você não tinha como filmar, você não tinha como tuitar, você não tinha como postar na internet, porque não tinha nada disso havia existido. Você tinha como escrever, você tinha como fazer uma gravura, você tinha como transmitir oralmente para as pessoas. Qual é a lição, meus irmãos, que eu creio que Neemias está eternizando aqui ao registrar o capítulo 11 do seu livro? O despertamento pelas escrituras deve gerar... Aliás, desculpe, isso é da semana passada, estou no lugar errado, desculpe. A restauração do povo requer a espontaneidade do povo. A restauração do povo requer a espontaneidade do povo. Quando Deus começa, irmãos, a trabalhar restaurando o seu povo, a continuação dessa restauração agora requer que haja uma resposta espontânea do povo para continuar aquilo que Deus estava fazendo. Deus começou, nós vimos lá no capítulo 8, um despertamento pela palavra, um despertamento pelas escrituras. Se você perdeu essa mensagem, volte lá no YouTube, assista a 9 e assista a 10. Você vai ver que o povo vem num crescente, abandonando a morbidão, a mesmice, até mesmo a preguiça espiritual que havia marcado-os até então. E agora eles estão se voltando de forma rápida, maciça, consistente para Deus, movidos pelo convencimento das Escrituras de que Deus estava cobrando deles uma postura de compromisso. Agora chegou a época de consolidar Jerusalém, povoá-la.
E agora, meus irmãos, é importante destacar que não era fácil viver em Jerusalém. Em primeiro lugar, a maior parte das pessoas que moravam em Jerusalém era da nobreza ou era do sacerdócio, era da ocupação do serviço do templo. Havia poucos artesãos, havia poucos comerciantes. Era uma cidade capenga, socialmente falando, incompleta. Então, morar em Jerusalém era como se nós estivéssemos criando uma sociedade do zero, porque não tinha as coisas básicas. Amigo, você sabe onde tem uma padaria por aqui? Rapaz, não tem não. Tem lá na outra aldeia, lá longe, mas aqui em Jerusalém não tem, porque nós não temos um padeiro ainda. Nós não temos um artesão. Nós não temos alguém que possa cuidar dos nossos animais. Nós não temos alguém, você entendeu o quadro. A segunda coisa que não era fácil morar em Jerusalém, irmãos, que Jerusalém era e continuava sendo a bola da vez. Os inimigos olhavam Jerusalém como um grande prêmio a ser conquistado. Tanto que nós acompanhamos em todos os capítulos de Esdras, em todos os capítulos de Neemias, os povos ao redor, Sambalate, Tobias e todos os seus amigos samaritanos e árabes tentavam derrubar a iniciativa deles de reconstruir a cidade, o templo e o muro. Morar em Jerusalém não era fácil. Por isso, meus irmãos, que me chama a atenção que em lugar de dizer, olha, já demos a nossa participação, tá ok? Tá aí o muro, tá joia? Inclusive ali foi a parte, olha o acabamento que eu fiz, olha que lindo, beleza? Já fui. Eles se comprometem. Diz o texto, meus irmãos, que eles, liderados pelos líderes do povo, incentivados, movidos, levados pelo exemplo deles, eles se voluntariam para serem também usados pelo povo, para povoar Jerusalém. O texto à nossa frente, como nós já lemos, vai nos trazer apenas 2 lições hoje, que estão exemplificadas em todo o capítulo, mas estão concentradas no versículo 1 e no versículo 2. Primeira lição de hoje: a restauração do povo requer apoio à iniciativa da liderança. No versículo 1, irmãos, lendo novamente, o texto diz: os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém. Há, desde o começo, um exemplo dado por eles. Era o lugar mais difícil, era o lugar mais perigoso, mas eles tomam a iniciativa de povoar Jerusalém e de ocupá-la, mesmo com situações tão adversas. Nisso aqui, meus irmãos, eu quero dar uma pausa no primeiro ponto e tirar uma sublição. Eu, como pastor, irmão Rendel, irmão Joaquim, cada líder e auxiliar de cada grupo de vida, liderança das mulheres, liderança dos jovens, liderança do que quer que seja a nossa igreja, o seu papel é fundamental. É importantíssimo que se compreenda, meus irmãos, que não há clero na igreja de Deus. Não há clero na igreja bíblica cristã. Não há os líderes e a plebe. Não existe isso na igreja. Como eu disse em outra mensagem há um tempo atrás, nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós somos iguais, estamos na mesma posição, somos pecadores alcançados pela graça de Deus. Ninguém manda na vida de ninguém, ninguém comanda a vida de ninguém, ninguém é dono de ninguém. Não há uma liderança opressora, dominadora, como infelizmente tem sido passado em alguns agrupamentos cristãos. Porém, requer-se, meus irmãos, que quando Deus lhe coloca no coração o desejo de liderar, você compreenda que você se torna um modelo do rebanho. E esse não é uma perspectiva, irmãos, apenas pastoral. É uma perspectiva, meus irmãos, de que nós sempre vamos naturalmente olhar para aqueles que estão em destaque, aqueles que estão à frente, aqueles que estão levando-nos em qualquer ministério que seja, levando-nos para servir a Deus. E eu digo a esses meus irmãos, tanto como digo a mim, que é importantíssimo que você compreenda o seu papel, a sua posição, como você deve ser uma pessoa proativa, como os líderes de Jerusalém aqui mostram que o são. Eles não esperam, inclusive não há aqui aparentemente nenhuma convocação, nem da parte de Neemias. Eles mesmos dizem: nós vamos tomar a frente e nós vamos ficar aqui em Jerusalém. E o que acontece, meus irmãos? Aí vem a nossa primeira lição: o povo segue o exemplo da sua liderança.
Meus irmãos, depois de 3 décadas e meia andando com o Senhor, eu começo fazendo um flashback, melhor dizendo, e eu começo a ver quantas e quantas vezes mudanças na minha vida foram ocasionadas pelo exemplo de outros. Em observar a fidelidade, a piedade, a iniciativa, o compromisso com Deus, aquilo me moveu a dizer: poxa, eu quero ser assim também, eu quero agir assim também. Não é o que nós cantamos? Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Sabe que isso só vale, meus irmãos, quando eu quero um abraço? Sabe que isso só vale quando eu quero alguém para me ouvir? Será que isso só vale quando eu quero alguém para me consolar? Eu acredito que não. Isso também vale quando eu quero e preciso de alguém para me desafiar, para me estimular, como diz Hebreus, ao amor e às boas obras. Alguém para dizer assim para mim: olha, vamos lá, você consegue também. Ou alguém que eu possa dizer, olhando para aquela pessoa, a mim mesmo: rapaz, olha só, o irmão, olha o que Deus tem feito na vida dele. Senhor, faz na minha também. Eu quero ser usado. É tão triste, meus irmãos, quando nós olhamos talvez um vídeo, um testemunho, ou olhamos para a vida daquele que tem sido instrumento para alcançar pessoas para Cristo, tem sido instrumento para pregar a palavra, para discipular, para o que quer que seja, e a nossa admiração é como uma admiração platônica, entende? É mais ou menos assim como a gente faz com aquela pessoa que vê: rapaz, fulano está em forma, né? Está maravilha, olha só, está correndo, está nadando, está voando. Não voando não dá. Enfim, está bem, está fazendo as coisas, certo? Desce mais um hambúrguer triplo aí, um milkshake aqui, que eu vou para casa dormir. Eu admiro o que a pessoa faz, mas faço exatamente o oposto. Eu acho lindo que essa pessoa, né, se mantém em forma, se exercita, cuida da saúde, come bem, enquanto eu estou aqui comendo meu bife a cavalo e tal. Mas às vezes, irmãos, nós fazemos a mesma coisa com a nossa vida espiritual. Rapaz, fulano é uma pessoa de oração, né? Um homem de oração, uma mulher de oração, que bênção, né? Irmãos, vamos para o culto de oração? Não posso, estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Nesses anos, meus irmãos, nós já vamos chegar ao nosso 13º aniversário este ano. De vez em quando eu ouço assim: pastor, como o irmão fulano acabou de se converter, como o fulano está crescendo, né? Eu olho para a criatura que... Pois é, né, irmão? Você sabe que não é privilégio só dele, não? Porque, meus irmãos, o exemplo deve nos incomodar também. Não pode ser essa admiração platônica. Que coisa linda, que coisa bela, que coisa dedicada, que coisa consagrada, que coisa espiritual. Mas deixa eu estar comigo, né? Deixa eu aqui comigo, porque isso não é o meu chamado. Não, isso não é verdade. Algo aconteceu no som. Isso não é verdade. O Senhor tem para cada um de nós, irmãos, o mesmo privilégio, a mesma possibilidade de crescermos em Cristo, de crescermos na palavra, de crescermos espiritualmente, de progredirmos. E é importante, irmãos, quando nós olhamos para irmãos ao nosso redor, nos sentimos estimulados. Eu gosto muito, irmãos, de assistir pregadores que pregam bem, que pregam melhor do que eu, porque eu tenho absoluta certeza que Deus não vai me cobrar ser como ele. Claro que não, mas é um estímulo. E de vez em quando eu tenho um grupo de colegas que a gente compartilha de vez em quando, e eles falam assim: irmãos, eu li este livro aqui, foi uma bênção na minha vida, me ajudou na minha pregação, me ajudou na minha compreensão de um texto bíblico. Eu falo: opa, então passa para cá a dica, porque eu quero caminhar, meus irmãos, nas pisaduras, nas pegadas de quem tem tido compromisso com Deus e tem crescido. É isso que nós vemos no texto. A restauração do povo requer apoio, imitação, copiar aquilo que a liderança está fazendo. Agora é verdade, meus irmãos, que nem esta e nem esta liderança jamais será a prova de falhas. Uma sublição também que nós podemos tirar desse ponto é que a falha da liderança não pode ser desculpa na minha vida. Quantas pessoas, irmãos, estão desviados de igrejas
por causa de pastores, diáconos, presbíteros, irmãos, não importa, que lhe magoaram, que pisaram na bola, que pecaram, que saíram do caminho do Senhor, como se a sua vida espiritual estivesse atrelada à vida daquela pessoa. Obviamente não pode ser assim. Nesses dias, com certeza, haviam maus exemplos também, mas o povo agora é movido a obedecer à necessidade de povoar a Jerusalém, porque o povo, os líderes estavam lhe dando o exemplo. Perceba, meus irmãos, que o texto trata de dois tipos de pessoas que vão, uns por sorteio e outros por iniciativa própria. E eu não vejo, meus irmãos, que esses do sorteio sejam menos admiráveis, porque eles foram sorteados, porque eles colocaram o seu nome. Pode colocar meu nome aí no... 1 em cada 10, pode colocar aí. Saiu meu nome? Estou disposto, estou dentro. E a obra de Deus, meus irmãos, ela é feita com a sua iniciativa, com a sua espontaneidade, com a sua resposta às necessidades que se apresentam. Uma frase que eu ouvi, meus irmãos, há 20 e tantos anos atrás, do esposo da irmã Márcia, que esteve aqui pregando no encontro de mulheres há 3 semanas atrás. O Serjão estudou comigo na época, na verdade foi até meu professor de educação física, ou torturador de educação física, melhor dizendo. E um dia, chegando de um ministério de férias, todos nós íamos à capela, podíamos compartilhar do que havíamos feito durante aquele mês. O Serjão falou uma coisa, irmãos, que eu nunca mais esqueci: não há desemprego na obra de Deus. Se nós quiséssemos hoje mandar 100 e tantas pessoas desse auditório para o campo missionário, se tivéssemos os meios, o sustento para tanto, quiséssemos mandar cada um que está aqui, havia vaga para cada um de vocês. Não há desemprego na obra de Deus. Mas não vamos falar de forma hipotética, porque nós não temos o dinheiro. E com certeza, a maioria dos que estão aqui não são chamados para ir para outros países, para outros continentes, etc. Mas quer ver o que nós sim podemos assumir? Não há desemprego na obra de Deus dentro da sua igreja. Não há necessidade de dinheiro, não há necessidade de lhe enviar para canto algum. Exatamente aqui, e no seu trabalho, e na sua faculdade, e na sua família, e na sua vizinhança, não há desemprego. E nas palavras de um certo homem de Deus, que eu não me recordo o nome agora, ele disse uma coisa também marcante: eu não recebi nenhum chamado, eu li uma ordem e eu obedeci. Este povo aqui, meus irmãos, estava diante de uma necessidade e uma ordem: precisamos povoar Jerusalém. E eles se voluntariaram, houve espontaneidade. Que Deus possa encontrar, meu irmão, em mim e em você a mesma questão. Uma liderança que dá exemplo, sim, mas uma iniciativa de eu servir ao Senhor aonde eu estou, junto com a minha liderança. A segunda e última lição, meus irmãos, do texto de hoje está no versículo 2. A restauração do povo requer voluntariedade. O versículo 2 diz: o povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. O que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que nós não temos aqui apenas pessoas de Judá e de Benjamim. Haviam homens e mulheres de outras tribos que sobraram do exílio do Reino do Norte, as outras 10 tribos. E essa voluntariedade, meus irmãos, que já demos uma pincelada passando pelo ponto 1, demonstra que havia um coração envolvido com aquela obra, comprometido com aquela obra. Eu li alguns dias atrás, irmãos, uma pesquisa sobre igrejas que, ele usou a expressão, que dão certo. E aí ele faz uma ressalva que nem sempre igrejas que dão certo necessariamente estão dando certo biblicamente. O que ele quis dizer com igrejas que dão certo? Igrejas que colocaram um objetivo e chegaram até esse objetivo. Eu achei a proposta interessante. Questionável se esse objetivo necessariamente era bíblico ou não. Nós sabemos, inclusive, de muitos arraiais em que os objetivos não são nada bíblicos, mas estão chegando lá. E nessa pesquisa, meus irmãos, que
pesquisador americano fazia, uma das coisas que ele salientou era o seguinte: um grupo fechado e comprometido com as propostas a serem alcançadas. Ora bolas, eu poderia prever isso, não precisava nem de pesquisa. Se você tem, por exemplo, uma empresa, se você tem, por exemplo, uma firma, um comércio de atendimento ao povo, e você chega no balcão, aí você procura alguém para lhe atender, está um no celular, a outra está conversando com o menino de entregas ali de namorico. Você olha mais no fundo e tem um camarada sentado em cima dos sacos de mercadoria ou deitado e dormindo. Você se aborrece e vai embora. E o 10º vai embora e o 20º vai embora, porque os funcionários não estão comprometidos com o objetivo pelo qual aquele comércio está aberto. Não há compromisso em servir bem ao público. Não há compromisso em cumprir a missão daquele comércio. Meus irmãos, a mesma máxima você pode usar até para uma família. Muita coisa dá muito errado quando você tem um chefe de família que não está comprometido em ser chefe de família. Quando você tem uma esposa que não está comprometida em ser uma auxiliar idônea, como a palavra de Deus coloca. Quando você tem pais que não estão comprometidos com a missão de educar seus filhos na doutrina e na demonstração do Senhor, como a palavra de Deus nos fala. Filhos que não estão comprometidos a honrar os seus pais e seguir os ensinamentos que eles lhe apresentam. Vai tudo dar errado. Essa é a família que nós chamamos de desajustada. E nós podemos aplicar a mesma coisa a uma igreja. Será que você é uma pessoa que vem até aqui esperando mais receber do que dar? Será que você ainda tem a visão de igreja que você veio ou vem até aqui há semanas, há meses, para receber alguma coisa de Deus? Para receber alguma coisa da própria igreja? Meus irmãos, esse sentimento é tão verdadeiro que algumas décadas atrás surgiu o movimento das igrejas orientadas ao frequentador. É uma expressão em inglês difícil de traduzir, que significa simplesmente isso: centradas no visitante. Tudo é planejado e programado para agradar aquela pessoa que vem. Ela é paparicada, ela é cercada de atenção. O culto é preparado para que não seja ofensivo a nenhum grupo. O discurso tem que ser politicamente correto, porque não pode pisar no calo de ninguém. E aí a gente começa a destroçar a mensagem cristã. E aí o que sobra é um evangelho aguado, uma mensagem aguada, dissolvida de paz e amor, de respeito ao próximo, de amor por tudo. Daqui a pouco está se falando até em abraçar a árvore, porque se tirou o evangelho para agradar aquele que está ouvindo. E quando nós vemos, meus irmãos, essas igrejas estão cheias, estão absolutamente lotadas, porque a pessoa veio querendo ser agradada, veio buscando alguma coisa e ela verdadeiramente encontrou. Certa feita eu soube de um pastor que o casal chegou na sua igreja, um casamento aos frangalhos, destroçados, já estavam no nível de o pai e a mãe dizerem assim para o filho: filho, fala para sua mãe. E a mãe: meu filho, fala para o seu pai. Nem falava-se mais, já falava-se por tabela, por proxy, através dos filhos. E quando chegaram naquela igreja, ouviram com todas as letras o pastor prometendo: olha, venha porque nós vamos lhe ajudar, Deus vai restaurar o seu casamento. Eu lhe pergunto, meus irmãos, ele tem bola de cristal ou ele tem alguma garantia de que alguma coisa que ele vai fazer, falar, vai obrigatoriamente, necessariamente restaurar aquele casamento? Mas aquele cliente chegou até aquela igreja para ser agradado, para receber o que ele queria, e ele recebeu. Eu não sei se depois ele se levou para casa, ou se foi propaganda enganosa, provavelmente, mas ele ouviu exatamente o que ele queria ouvir. Perceba, meus irmãos, que o voluntariado
do texto é para atender a necessidade que Jerusalém tinha. Na igreja do Senhor é a mesma coisa. Na igreja do Senhor é necessário que eu me veja com voluntariado para preencher a necessidade da igreja. E eu quero deixar muito claro que quando eu estou falando igreja, eu não estou falando deste prédio, eu não estou falando de um nome registrado com CNPJ, eu não estou falando de uma instituição, eu estou falando do que você tem ao seu redor. Isso, fique tranquilo, não vou pedir para você virar para o lado e dizer para o seu irmão, você é igreja, porque isso já é bíblico, já está lá. Quando se fala, meus irmãos, da necessidade da igreja, é dos irmãos e irmãs em Cristo que congregam com você no lugar que chamamos de Comunidade Batista Videira. É se dispor, é dar do seu tempo, é dar da sua atenção, dar dos seus bens, sim, muitas vezes, é servir ao outro. É poder, meu irmão, olhar para a sua vida e ver que você não é centrado apenas em si mesmo e nas suas necessidades. Talvez você tenha lá atrás, ou talvez você ainda esteja nesse estágio, em que você veio e chegou aqui quebrado, com uma história de vida complicada. Eu entendo isso. Talvez você esteja ouvindo isso e esteja dizendo, pastor, eu estou com o tanque vazio, não tenho condição de dar nada, eu não estou nem na reserva, eu estou andando no vapor da gasolina. Eu entendo, irmão, como é que é. A coisa está feia. Depois que inventaram, está ruim e nunca mais melhorou. E é real, meu irmão, que você procure uma igreja, que você procure um cristão, que você procure Deus para tentar conseguir ajuda do alto para a sua vida. Normalíssimo. A questão, meu irmão, é quando a pessoa fica assim mês após mês e ano após ano e completa a década e você não vê fruto na vida dessa pessoa. É sempre dependente. É um jovem, é um adulto, às vezes já é um adulto bem de idade avançada, mas é sempre espiritualmente dependente dos outros. A geografia de Jerusalém, meus irmãos, nos traz uma ilustração, um desenho que nos mostra claramente a diferença entre a pessoa que dá e aquela que apenas acumula. Você tem dois grandes corpos de água na geografia de Jerusalém. Você tem o Mar da Galileia, que recebe diversos outros nomes, dependendo do povo que a vê, Tiberíades e assim por diante. E você tem lá no sul, o que era chamado no tempo de Jesus de Mar Salgado, hoje, Mar Morto. O Mar da Galileia, meus irmãos, é viçoso. Diversas comunidades sobrevivem do peixe que eles pescam ali. Muita gente ganha a sua vida e vive às margens do Mar da Galileia. E finalmente, meus irmãos, ao sul do Mar da Galileia nasce um filete de água que vai se transformar com outras águas que vêm de outros montes no Rio Jordão. E ele vai descendo, literalmente descendo abaixo do nível do mar, e chega a 400 metros abaixo do nível do mar e cria uma grande poça chamada de Mar Morto. O Mar Morto só tem uma utilidade: turismo. Você vai lá e por causa da densidade da água, porque ela é muito, muito salgada, você não afunda, você boia. E os turistas vão lá, alguém ganha dinheiro em levar os turistas lá e acabou. Não nasce nada ao redor. Nenhum ser vivo consegue sobreviver naquelas águas. O Mar da Galileia, viçoso, gera vida, de lá sai o Rio Jordão. O Mar Morto, que só recebe e não dá nada, ali tudo acaba, ali tudo termina, e o nome dele já diz tudo para nós. Meu irmão, quando você sai do seu lugar de conforto e começa a servir ao seu próximo, em especial com o Evangelho, com aquilo que Deus tem investido na sua vida, sabe o que acontece com você? Seus músculos espirituais são exercitados. Você começa a amadurecer e possuir e receber uma compreensão da palavra que você não tinha antes. A responsabilidade é uma ótima ferramenta para produzir maturidade.
a responsabilidade por vidas, pela compreensão de que há pessoas que olham o seu exemplo, é uma ótima ferramenta nas mãos de Deus para produzir maturidade a cada um de nós. Essa noite eu quero terminar conclamando você, que apesar de eu ter usado a palavra voluntariedade, no fundo, irmãos, nós não somos voluntários na obra de Deus. Nós somos todos chamados. O chamado é diferente de um para o outro, mas nós somos todos chamados pelo nosso Senhor. Você pode se voluntariar na Cruz Vermelha, você pode se voluntariar no Médicos Sem Fronteiras, você pode se voluntariar em uma obra social qualquer, mas não na igreja do Senhor. O apóstolo Paulo deixa claro para nós, meus irmãos, como ele via o seu ministério. Ele dizia: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ele não via como um voluntariado, como uma opção, mas ele via algo como um mandato que estava sobre a sua vida. Toda noite eu tenho desafiado a cada um de nós a sairmos daqui com resoluções. A minha esposa, inclusive, foi da opinião que eu deveria dar essas resoluções, mas sabe qual é o problema? Você precisa personalizar, você precisa pessoalizar, você precisa colocar na sua carne, no seu corpo, essas resoluções diante da palavra de Deus. Você precisa, meu irmão, olhar para a sua agenda, algo que nós falamos inclusive no dia de hoje na EBD, olhar para a sua agenda, os seus compromissos inadiáveis. Por exemplo, não dá para você adiar o seu sono, você precisa dormir toda noite. Não dá para você tomar uma resolução hoje e dizer: estou saindo da escola, vou servir a Deus. Não, não faça isso, continue estudando. Alguns já tiveram assim: acabou com a minha ideia. Pois é. Não dá para você sair do seu trabalho, porque Paulo deixa claro aos Tessalonicenses: aquele que não trabalha, também não coma. Então há determinadas coisas na sua agenda, meu irmão, que não tem como sair, não tem como tirar. Porém, Deus está nos desafiando essa noite para você olhar para a sua agenda e procurar aonde eu tenho servido ao meu próximo, aonde eu tenho servido a Deus, aonde está uma agenda teocêntrica na minha vida, centrada em Deus, aonde inclusive os meus compromissos de estudo ou trabalho são para a glória de Deus, são eu me esmerando para ser o melhor que eu posso na minha profissão, para glorificar a Deus. Aonde está isso? Se nós encontrarmos, meus irmãos, desta maneira, nós vamos ter a espontaneidade que está no nosso título, começando a brotar na nossa vida, que nós vamos perceber, meus irmãos, que nossa vida é composta tantas vezes de muitas desculpas, do porquê não fazemos aquilo que Deus tem nos incomodado a fazer na nossa vida. Para terminar, da próxima vez que você observar um testemunho, num filme, num vídeo, próxima vez que você perceber a maturidade, a espontaneidade, o serviço de um irmão, não tenha uma motivação platônica. Olhe para a sua vida dizendo: Senhor, muito obrigado, porque da maneira como Ele está servindo lá, eu tenho lhe servido aqui. Porque é isso, meus irmãos, que Deus requererá das nossas mãos. Os outros não são o padrão do nosso ministério. O que Deus tem determinado para a nossa vida é que é o padrão que nós temos que alcançar. Vamos orar. Deus querido, nós clamamos essa noite para que a cada dia Tu nos faça compreender que o ministério de uma igreja cristã não se resume ao pastor, a mais 2 ou 3 pessoas. A verdade bíblica é que nós somos um corpo, onde cada parte deste corpo, ligada ao cabeça que é Cristo, é fundamental para o desempenho do ministério. Que nós possamos compreender, ó Deus, o que a Tua palavra diz em Efésios, que o Senhor deu os apóstolos, o Senhor deu os profetas antigos, e atualmente o Senhor tem dado os evangelistas, os pastores mestres, para formar e edificar a Tua igreja para a obra do ministério, que não se resume a Ele, mas que passa por eles,
e chega a cada um de nós. Todos nós temos sido beneficiados na nossa vida por homens de Deus, por mulheres de Deus, que nos abençoaram, que foram instrumento para edificação, que nós possamos compreender, ó Deus, que é a nossa vez de popular Jerusalém. É a nossa vez de ver o nosso nome no sorteio, ou sermos voluntários, nos dispormos, deixar de ir lá morar na nossa cidade de origem e vir morar onde há uma necessidade, atendermos a necessidade da nossa Jerusalém. Que nesta semana, ó Deus, Tu tragas esta mensagem à nossa mente, ao nosso coração, repetidas vezes, e que Tu encontres, ó Pai, em nossa igreja, corações dispostos a Te obedecer, dispostos a Te servir. Nós oramos no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém e amém.